nem também a Câmara ficar isenta de uma satisfação por parte do Poder Executivo. Tranquilo. Então fica aqui minha pergunta, a primeira pergunta. Vossa Excelência sabe me informar qual é o número exato de alunos daquela linha escolar e quantos alunos eram transportados no ônibus no dia do acidente? Não sei, presidente. Vossa Excelência não sabe? Não tinha conhecimento, isso aí é a Secretaria de Educação que faz esse controle. É. Eu não tenho conhecimento da quantidade de Mas alunos. Vossa Excelência ouviu algum comentário se houve um excesso de passageiros dentro desse ônibus? Não vi. Na realidade, quem deve saber isso é o motorista, né? Eu não estava presente e não ouvi falar nada disso. O vereador Romero vai fazer outra pergunta. Presidente, quero agradecer, Marcelo, pela sua disposição em estar aqui. Sei que seu tempo está corrido e tem muitos afazeres. E muito obrigado pela sua presença, para nós podermos esclarecer alguns assuntos. Eu que agradeço, vereador. Como já disse aqui, Marcelo, em meus discursos na tribuna, eu não estou aqui para julgar nem acusar ninguém. Agora, nós precisamos entender que uma vida de um jovem foi perdida e nós precisamos esclarecer alguns pontos. Sei que Vossa Excelência não tem nenhuma obrigação de responder, nem que as perguntas que não lhe for conveniente ou que Vossa Excelência não souber, não tem obrigação de responder. Nós, como vereadores, Poder Legislativo, nós devemos uma satisfação à população e principalmente à família. Nós precisamos entender, Marcelo, que se trata de uma vida. E uma vida é muito importante. Eu sei que você compreende isso, que nós somos pais, verdade? E a gente entende a dor de uma família quando se perde um filho. Então, a pergunta que eu tenho a fazer a Vossa Excelência era conhecimento da Câmara de Vereadores que a quantidade de alunos da região, Vossa Excelência, como chefe dos transportes, não sabe, mas nós sabemos, a quantidade é muito mais de 50 alunos. E no dia do acidente, o ônibus que levava a quantidade de alunos, ele só tinha capacidade para 22 alunos. Era a capacidade do ônibus. Também é de conhecimento da Câmara de Vereadores que houve simultâneas trocas de ônibus durante esse período. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, Marcelo, quem autorizou ou quem mandou trocar o ônibus que vinha sendo um ônibus grande por o pequeno, que ocasionou na morte do estudante? Vereador, eu acho que talvez esteja na cabeça de vocês que esse acidente foi ocasionado por conta da troca do ônibus. Talvez esteja rolando na cabeça de vocês. Mas eu acho que vocês têm conhecimento que desde janeiro até junho, julho, quem transportava esses alunos era esse ônibus pequeno. Era esse ônibus com 22 alunos. E nunca aconteceu. Acidente, não, vereador, é uma fatalidade. Ninguém pode evitar um acidente. Ninguém pode dizer que um acidente não vai acontecer e que nunca vai acontecer. Está entendendo? Porque se de janeiro até junho o transporte escolar era feito com aquele ônibus de 22 lugares e não aconteceu nada, e porque só agora que foi tirado esse ônibus para justamente transportar os universitários, que eles foram quem mais, vocês sabem muito bem que quase todo mês eles estão por aqui, quase todo mês estão na frente da prefeitura fazendo manifesto, né, atrás de ônibus escolar. Então, a gente, na pressão dos estudantes universitários, como o ônibus dos universitários estava quebrado, a gente colocou um para suprir a necessidade, que era mais de 50 alunos também lá, nos estudantes universitários. Então, a gente tentou acertar. A gente não trocou o ônibus pensando em
em salvar a vida de ninguém. Ninguém sabia que ia acontecer acidente. A gente somente trocou o ônibus para socorrer os estudantes universitários que estavam precisando nesse momento e que eram mais de 50, que são 58 universitários que estavam dentro do ônibus, tá certo? E a gente fez isso justamente para isso, somente para socorrer os estudantes universitários. Mas não que tivesse tirado o ônibus, pensando que vamos tirar o ônibus para que aconteça algum acidente, alguma coisa. Marcelo, Vossa Excelência, como falou aí, e é de verdade, que de janeiro a junho houve transporte escolar da região no ônibus pequeno. O que de imediato já pode-se dizer que é um erro. Por quê? Porque o ônibus só comporta 22. Esse erro já não poderia ter acontecido. Tudo bem. Depois foi trocado por um ônibus grande, onde tem a capacidade de 55 alunos. E o erro foi corrigido. Não é verdade? Então, passou-se os alunos da região a andarem sentados. Apesar de ônibus grande também ter alguns problemas, mas tudo bem, passou-se a se andar sentado. Quando se fez a troca de novo do ônibus, Marcelo, então se assume o erro de poder acontecer. O problema da gente é achar que nunca nada pode acontecer. Mas se nós formos pegar um carro, sair na estrada com 160 km, nós estamos assumindo o risco de acontecer um acidente. Se a gente coloca 55 alunos dentro do ônibus com 22, nós estamos assumindo o risco de acontecer alguma coisa. Então, quando se colocou 50 alunos dentro do ônibus de 22, se assumiu o risco de acontecer algo. Então, alguém tem que ter responsabilidade pelo que aconteceu, não é verdade? Então, o erro partiu do princípio, primeiro, porque começou errado, depois se consertou e depois se voltou para o erro. E eu vou insistir na pergunta, Marcelo, por gentileza. Eu vou insistir na pergunta: quem mandou destrocar o ônibus de volta do grande para o pequeno? Essa é a minha pergunta. Mas, vereador, o que acontece é o seguinte: a gente tenta acertar nas coisas e você só pode acertar errando no meio, vai ter erros. Não tem erros? Você tem que tentar. Muito bem, vereador Hélio. Você tem que tentar para acertar, né? E a gente tentou um socorro urgente para uns estudantes que também necessitavam, que vivem aí dando pressão todos os dias, e por isso aconteceu. Mas essas fatalidades acontecem. Essa semana aconteceu um acidente em Santa Helena, não sei se vocês são conhecedores, o ônibus virou também. A culpa foi do secretário? Será que a culpa foi do prefeito, foi do secretário? Na realidade, só um minuto. Na realidade, Marcelo, eu acho que na realidade, ninguém está culpando ninguém. Ninguém está culpando o secretário, ninguém está culpando ninguém. O que a gente quer, na realidade, saber onde houve a negligência, onde houve o erro. E a pergunta do vereador Romero, até agora não foi respondida. Que quem autorizou a troca do ônibus? Só isso, é fácil de responder. Quem foi o autor que autorizou a troca do ônibus? Senhor secretário, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta a Vossa Senhoria. Antes de fazer a pergunta, eu queria tecer um comentário a respeito. Foi indagado pelo vereador Romero de quem foi a responsabilidade pela troca do ônibus. No início do ano, nós recebemos nessa casa várias denúncias da região do São João e da Santa Maria de que o ônibus que estava transportando aqueles alunos não era suficiente, e as mães e os pais de alunos já alertavam sobre o risco de acontecer um eventual acidente. Vossa Senhoria relatou aí que não tinha conhecimento do número de alunos que transitavam naquele ônibus. Me desculpe, secretário, mas Vossa Senhoria é o secretário, o dirigente do transporte da cidade, responsável pelos carros, e Vossa Senhoria não sabia que estava tendo excesso de passageiros naquele ônibus?
Toda Pombal sabe que no dia do acidente foi contestado várias irregularidades no ônibus, desde excesso de passageiros a defeitos mecânicos, defeito na porta a qual ocasionou o acidente. Então eu acho que Vossa Senhoria está tentando encobrir a responsabilidade da troca do transporte. A indagação desta casa, Vossa Senhoria, é somente que o senhor responda de quem partiu a ordem para trocar o transporte, para trocar o ônibus. É isso que nós estamos querendo saber. Agora, se Vossa Senhoria não quiser responder, tem o direito de permanecer calado. Agora, um caso desse, toda a sociedade pombalense, ela tem o direito de saber, e vocês que trabalham na prefeitura têm o dever de dizer. A sociedade quer uma resposta. A sociedade pombalense quer se prevenir para que outros acidentes não venham a acontecer. Essa postura que Vossa Senhoria está tomando aí na tribuna, eu acho que nenhum cidadão pombalense concordará com ela. Vossa Senhoria veio aqui para dar esclarecimentos, e nós estamos lhe indagando de quem partiu a ordem para trocar o transporte. Já que Vossa Senhoria é o responsável pelo transporte, deve saber de quem partiu a ordem, ou então foi uma coisa do outro mundo, foi uma ordem de outro mundo que partiu, porque o chefe do transporte não saber de quem partiu a ordem, então fica difícil. Eu volto a indagar a Vossa Senhoria de quem partiu a ordem para fazer a troca do ônibus do São João por um ônibus menor que não tinha capacidade de transportar todos os alunos daquela região. Pois, nobre vereador, diga a Vossa Excelência, o senhor terminou de dizer que o ônibus estava todo desmantelado. Está aqui, olha. Aqui o senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, senhor secretário da prefeitura, está aqui. No dia 15/8 de 2017, o ônibus foi vistoriado pelo Detran estadual. Está aqui, o ônibus estava legalizado para rodar. O ônibus não estava totalmente desmantelado, como o senhor falou, não. Secretário, eu tenho aqui a prova na mão do senhor. Acho que Vossa Senhoria não está escutando direito. Eu não falei que o ônibus estava totalmente desmantelado. Eu falei que o ônibus tinha defeitos mecânicos. Inclusive tinha defeito na porta, que foi a porta que abriu. O pistão da porta estava desmantelado, certo? Estava inclusive soldado a peça. E o mais grave é como é que vocês permitem que um transporte escolar transporte quase o dobro de sua capacidade em uma BR federal, onde tem fiscalização todo dia. Secretário, nós não estamos tratando de mercadoria, nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando das vidas de nossos filhos que são transportados nesse transporte escolar. Então, o que nós queremos aqui no dia de hoje é prevenir. Claro que nós queremos o esclarecimento do acidente, mas nós queremos prevenir que não aconteça mais isso. Entendeu? Então, toda Pombal sabe que o ônibus transportava com excesso de passageiro, e se foi vistoriado dessa forma, quem vistoriou, errou. Quem deu esse laudo aí, errou, porque o ônibus estava com defeito. Pois foi o senhor Fernando, não sei, é o chefe lá do Detran. Foi ele que vistoriou, está aqui, ó. Está aqui. Tá certo? Está aqui. Quanto à quantidade de alunos, estava havendo umas gincanas nas escolas. Não sei se era estadual, polivalente, mas estava havendo as gincanas. E a maioria dos alunos do estado não vieram. Por isso que eu digo aos senhores que eu não sei a quantidade de alunos que tinha naquele ônibus. Até porque eu não vim. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Secretário de Transporte. Titico Paixão, na pessoa do qual saúdo todos os secretários e funcionários da prefeitura aqui presentes. Desde já nós agradecemos a vinda sua, Marcelo. E eu só queria saber se Vossa Senhoria sabia que o ônibus que estava transportando os alunos para o São João, sítio São João, Santa Maria, se a capacidade do ônibus era insuficiente para o número de alunos existente. Não sabia. Mesmo assim, Vossa Senhoria não sabendo que o ônibus era insuficiente, por que foi feita a troca do grande para o pequeno? Eu já expliquei isso, vereador. Eu já expliquei que foi por conta dos estudantes universitários
que todos os dias, vocês aqui são testemunhas, que várias vezes eles vêm para acompanhar as sessões, e muitas das vezes ainda, eu acho que foi sexta, foi quinta, teve uma manifestação lá na frente da prefeitura. A pressão deles em cima da gente também é grande. E a gente, como eu estou dizendo, a gente para acertar, a gente tenta mudar alguma coisa para poder acertar. Beleza. E, infelizmente... Então foi tirado o ônibus grande, que estava transportando com a capacidade adequada, e trocado por um pequeno. Vossa Excelência concorda com isso? Ele não foi trocado. Não, eu não concordo. Ele não foi trocado. Ele tirou mas esse dia ele foi tirado para socorrer os estudantes universitários. Então, se ele foi tirado, é porque ele estava transportando o número ideal e foi trocado por um pequeno. Sim. Venha-se a concluir que quando se tira um ônibus do tamanho que era o que estava transportando e colocou um pequeno, com certeza não ia caber o número de alunos, era insuficiente. Isso aí fica bem claro, tanto eu como Vossa Excelência sabemos disso. Podemos até não querer dizer aqui, mas sabemos que se tirou o ônibus grande que estava indo para lá e colocou um pequeno, para socorrer outra demanda, o ônibus que foi para lá é insuficiente. Fica bem claro isso. Não tem nem como dizer que não é, fica claro. Mesmo assim, anteriormente a isso, todos nós sabemos que era insuficiente, e mesmo assim o senhor como chefe de transporte, aliás, como secretário de trânsito e transporte, autorizou esse ônibus a fazer isso? Não autorizei. Eu não tinha conhecimento primeiro de que esse ônibus pequeno tinha ido. Eu tinha o conhecimento que o grande... Quem é que tem conhecimento desse transporte? Eu não sei lhe responder. Esse dia eu não tive esse conhecimento. Quer dizer que o transporte público do nosso município, que transporta os estudantes, ninguém sabe quem é que comanda eles. Sabe. Quem sabe? Alguém Vossa Excelência sabe? Vossa Excelência é o secretário de transporte, não sabe cada motorista... se tem uma pessoa que seja subordinada ao senhor, que saiba que tem esse transporte, que tem esse transporte, ele é normal ou não? Josevaldo, cada motorista já sabe a sua rota. Já chega, pega seu ônibus, não é obrigado todo dia estar chegando. Secretário, eu posso pegar o ônibus para ir para a minha rota? Eu posso ir para tal canto? E quem é que determina essa rota? Entendendo? Quando a rota é para ser mudada, a gente vê se dá certo ou não para ser mudado. A gente quem? A gente, o senhor? Eu, Dedé de Souza. Então, o senhor e Dedé de Souza, eu vou dizer, quem são responsáveis pelos transportes, sabem tanto do trajeto quanto o que vai realmente acontecer nesse trajeto. Quem é que vai, o motorista que é subordinado a vocês, quem é que vocês mandam, quantos alunos vai, tudo é você e Dedé de Souza. Acabou de dizer aí, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Eu sou a responsabilidade como secretário, é claro que eu sou responsável por todos os ônibus. Isso. Dedé fica na garagem, também controlando a saída e a entrada dos ônibus. Deixa eu ir agora. Senhor Marcelo. Antes de... seria importante, eu acho que para o debate ser mais... Eu ia chamar o chefe do transporte, né? Dedé de Souza, sentar aqui. Ótimo. Hein? Não, Então tá bom. é a minha vez, né? Eu gostaria, antes de começar, que o pessoal aqui fizesse silêncio, porque perde até o raciocínio. Senhor secretário, muito obrigada pelo chamado atendido. Eu quero aqui deixar as minhas considerações com os demais secretariados do município, na pessoa do amigo Ítalo. Antes de tudo, eu quero aqui dar boa tarde também ao público aqui presente, vereadores, e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Senhor secretário Marcelo, assim, antes de eu fazer a pergunta, eu fico estarrecida quando Vossa Senhoria diz assim, é uma fatalidade. Fatalidade acontece. Mas com uma coisa tão natural, que vocês não veem que foi uma vida. Foi uma perda muito grande. Foi uma mãe que perdeu um filho. E quase 2 crianças também ficaram em risco de morrer as outras 2. E aquele jovem também que tinha uma vida pela frente. E aí a sua vida foi ceifada. Aí diz, fatalidades acontecem. Foi uma tragédia anunciada.
Essa tragédia foi anunciada que vieram para esta Casa de Leis várias denúncias desse ônibus. Inclusive, segundo o vereador Romero Freitas, ele esteve conversando com Dedé de Souza e foi feito um acordo verbal. E nesse acordo, Dedé de Souza fez a troca do ônibus pequeno pelo grande, que comportava os alunos. E a minha pergunta continua, e eu quero fazer outra. Quem autorizou para trocar o ônibus? E outra coisa, eu quero saber de Vossa Excelência que o ônibus, no dia do acidente, foi retirado do local do acidente para fazer a entrega dos alunos, com autorização de quem e se a PRF consentiu. Porque não foi periciado. Então, como é que a Polícia Federal se deu permissão para que o ônibus fosse retirado do local do acidente? Que para mim é outro assunto muito mais grave. Vossa Excelência disse aqui que o ônibus foi liberado, feita a perícia, no dia 15, no dia do acidente, de manhã. Mas eu quero lembrar, Pombal, que o ônibus vinha sendo rodado. O ônibus estava na ativa, mesmo com esses programas. A perícia foi feita, dado o aval. Silêncio, gente, por favor. Vocês estão impossibilitando. A gente está perdendo aqui o raciocínio. O ônibus foi dado o aval pelo rodar, mas ele já vinha rodando. Ele já vinha rodando. No dia 17, 2 dias depois do acidente, ele foi levado para fora até Souza. Foi feita uma solda no pistão e trocada uma catraca. E quem dá o aval, o menino assina. Não é ele não, é Luciano, que é o perito do Detran. Aí eu gostaria de saber de Vossa Excelência, são duas perguntas. Quem autorizou para fazer a troca do ônibus e se a Polícia Federal autorizou a tirar o ônibus sem ser periciado do local? Muito obrigada. Vereadora, o que eu quero dizer à senhora é que a Polícia Federal, ela não esteve no local. Maria, me dá água aí. O ônibus passaria a noite todinha lá e a Polícia Rodoviária não chegava, porque não chegou a Polícia Rodoviária lá. Então, para não ficar 20 e tantos alunos lá, como a Polícia Rodoviária não chegou, chegou a Polícia Civil, fez o seu levantamento e não compareceu a Polícia Rodoviária. Senhor Marcelo, é muito mais grave do que a gente está se dizendo aqui. Como é? Porque não se esperou a noite todinha, não. Me perdoe, me desculpe. O acidente foi no finalzinho da tarde. E questões de horas. Os alunos foram entregues, trocaram só de motorista. E outra coisa, Vossa Excelência disse agora aí, alguns minutos atrás, que era para sanar a questão dos estudantes universitários. Nós não podemos botar em risco a vida dos nossos filhos pelo acordo político feito do senhor prefeito com os universitários de Pombal. Muito obrigada. E outra coisa, vereadora, a senhora deve estar desinformada, porque a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu às 5h30, 6 horas, e até 8, 9 horas da noite, todo mundo já tinha sido socorrido, já não existia mais ninguém, só existia o ônibus e os estudantes. Eu estou desinformada, o ônibus não saiu de lá para entregar o restante dos alunos com o motorista, é Afonso, o motorista que assumiu o lugar do outro. É mentira minha? É mentira da vereadora? Não estou dizendo que a E senhora é como é mentirosa. que Vossa Excelência está dizendo que eu estou desinformada? A senhora está desinformada pelo fato de não ter tido polícia Como rodoviária não? lá. E Então que a os polícia foi omissa? Não, A eu não PRF tô foi falando- omissa? Eu não estou falando que ela foi omissa, eu estou dizendo que ela não esteve presente lá. Ah, sim, não esteve presente. E com qual autoridade? Autorização. Vossa Excelência, como chefe do transporte, é quem responde. Vossa Excelência mandou retirar o ônibus de lá. Com qual autorização de quem? Quem mandou Vossa Excelência tirar o ônibus do local do acidente?
Eu não respondo essa pergunta. Marcelo, Ó, eu gostaria de pedir ao pessoal coisa aí da galeria para não fazer agitações, nem estar dando grito. Boa tarde, senhor secretário Marcelo Boa tarde. e demais secretários municipais. Em nome de Saúde Ítalo Marques, era só uma pergunta. Para onde foi mandado o motorista que dirigiu o ônibus logo após a notícia do acidente? O motorista permaneceu lá todo o tempo, Telefaz. O mesmo? O mesmo motorista permaneceu todo o tempo lá, prestando socorro às vítimas, e só saiu junto comigo e junto com os advogados da prefeitura. Então, no caso, quem dirigiu o ônibus para tirar do local foi o mesmo motorista, né? Foi o motorista esteve lá até a hora. Agora a vereadora já disse aí que tinha sido Afonso. Foi o mesmo motorista. Ele disse. E Vossa Excelência sabe que foi Afonso. A senhora está dizendo. Marcelo, Pois não, vereador. eu quero lhe dar as boas-vindas, Pois não, dizer que para nós é uma satisfação recebê-lo nessa casa, que infelizmente eu creio que tenham passado para você alguma coisa que não seja bem real, né? Algo que pudesse assombrar via essa casa. Mas aqui eu quero lhe dizer que só existem pessoas amigas, pessoas de bem, e aqui está realmente os verdadeiros representantes do povo. E tudo o que aqui tem sido dito, propagado, falado, nada mais é do que a ansiedade do povo que é transmitida por nós aqui representados. Eu queria, ao iniciar, parabenizar a quase todos, presidente, aos secretários aqui presentes, Indústria e Comércio, Agricultura, Infraestrutura, Administração, Finança, Jurídico, Chefe de Gabinete e o Trânsito. Só faltou a ação social, a educação e a saúde, que não vem de jeito nenhum, né? Infelizmente. Mas o restante está aqui. Eu queria parabenizar a todos por ter feito essa companhia. A você, Marcelo, que já parabenizei aqui outro dia, agora vou fazer na sua presença. Para mim, a surpresa na eleição passada foi você. Parabéns pela Muito obrigado, votos que amigo. você Muito teve. obrigado, lhe agradeço demais. Fica à vontade. Você sempre foi muito generoso com a gente. Deixa Eu eu lhe admiro muito como vereador e como amigo. Somos agradeço. colegas de futebol de muito tempo e Certeza. lhe admiro muito. Tenho muito respeito por Vossa Excelência. Eu agradeço demais. E a recíproca é verdadeira. Eu gostaria de fazer algumas indagações a você, e fica à vontade, não se preocupe não, que aqui a gente não tem Tranquilo, nenhum vereador. bicho não, aqui todo mundo é amigo. Você sabe dizer quantos alunos existem na rota do São João? Vereador, é como eu falei, esse levantamento é feito pela Secretaria de Não, hoje, Educação. mesmo hoje, depois do acidente. Não estou falando no dia do acidente não, estou dizendo hoje. Depois do acidente eu tive notícias que diminuiu já uma quantidade de alunos. Mas você sabe quantos tem? Não sei. Não sabe Não quantos sei alunos ainda. tem? Eu só sei que continua o ônibus grande e que, graças a Deus, sanou esse problema de lotação. Tá certo? Com o ônibus grande sanou o problema. O ônibus grande Sanou Não, o problema, né? Graças tinha a sido Deus. trocado, né, vereador? Tinha sido trocado do pequeno para o grande, né? E tinha resolvido também. Marcelo, eu escutei atentamente aos colegas, e é claro, pela ânsia de tentar chegar no objetivo principal que todos nós desejamos, os colegas às vezes ficam meio agitados, mas vamos ter calma, né, colega? Vamos ter paciência. Vossa Senhoria já disse aí que o secretário tem a responsabilidade de determinar as rotas. Vossa Senhoria já disse aí. Que Vossa Senhoria, como secretário, determina as rotas, Dedé de Souza, como chefe dos transportes, fica na garagem, acompanhando essa definição das rotas. Quando os ônibus saem da garagem, é natural ou normal, ou vez por outra acontece, do motorista por si só trocar a rota ou não acontece? O motorista, muitas das vezes, ele vai à garagem, confere o ônibus, está tudo em ordem, e muitas vezes pega o ônibus para fazer a sua rota. Geralmente não se troca a rota, até porque a gente define já a rota, para cada um já assumir a sua rota e fazer o seu transporte. Parabéns, tem que ter ordem mesmo. Eu gostei. Agora sim, na definição dessas rotas, então, a direção
dessas rotas sai da secretaria ou passa pela chefia de gabinete ou diretamente pelo gabinete do prefeito, pelo prefeito, secretário, né? Saiu diretamente do secretário. Saiu a gente planejou o que era melhor para se fazer, para que não deixasse os universitários também no prédio. Claro, na ânsia de atender às necessidades, a gente é reconhecedor disso. E devido à dificuldade da quantidade de ônibus, naturalmente se planeja, tem que planejar mesmo. Mas no planejamento, definiu quais seriam as rotas, a mudança de ônibus. Essa decisão saiu só da secretaria? Não, saiu não. Saiu de quem? Não saiu. Foi feito lá por ter transferido o ônibus para conduzir os universitários. Então, na ausência do ônibus grande, um pequeno foi para conduzir os alunos de Santa Maria. Certo, eu compreendi e já parabenizei por isso. Eu só queria que assim, o companheiro entendesse que após esse planejamento feito por Vossa Senhoria, por Dedé de Souza, creio eu que pelos motoristas, deve ter havido envolvimento de algum universitário também, constatou a necessidade de se fazer a mudança. Então, determinada essa constatação, a decisão para fazer a mudança desses ônibus para atender aos anseios dos universitários partiu só da secretaria? Não, eu não sei responder. Tudo bem. Eu diria que Vossa Senhoria não quer responder, não é verdade? Não é verdade? Certeza. Porque eu creio que, como foi dito, Vossa Senhoria disse muito bem, de que foi constatada a necessidade, houve o envolvimento de algumas pessoas, se reuniu e decidiu fazer a substituição de ônibus. E essa decisão saiu de alguém que estava nessa reunião. Aí Vossa Senhoria disse que não sabe quem foi, então, infelizmente, é porque não quer responder, mas que sabe, sabe. Isso é fato, é real. Participou da reunião, constatou essa necessidade, decidiu mudar, vai mudar, mudou, mas não sabe quem foi que fez a mudança, mandou fazer a mudança? Sabe. Meu amigo Marcelo, com todo respeito e o carinho que lhe tenho, o ônibus que está transportando os estudantes hoje, ele tem assento de quantos lugares? Para a rota do São João? 42 lugares. 42 lugares. O ônibus que estava antes, no dia do acidente, quantos lugares tinham? 22 lugares. 22 lugares. Vossa Senhoria já disse que não sabe a quantidade de alunos que tinha dentro do ônibus no dia. Não sei. Não sabe. Mas hoje, você sabe quantos vai hoje? Também não sei, porque devido ao acidente, alguns não vieram, alguns também são transportados, não sei como, e não sei lhe informar. É o que eu estou explicando. A Secretaria de Educação é quem sabe desse levantamento. Companheiro Marcelo, quando a vida vem aqui, eu quero trazer essa palavra do vereador Zé William. Quando a vida vem, a Vossa Senhoria tem a responsabilidade de definir a rota. E se Vossa Excelência não sabe a quantidade de pessoas que está trafegando nesse ônibus hoje, eu acho que realmente talvez tenha ônibus sobrando para os estudantes universitários. Porque se não tem uma quantidade indefinida, nem sabe quantos estão indo. Tem não, Excelência, porque a gente não só tem uma rota de Santa Maria, não. Não, mas nós estamos falando só sobre Santa Maria. Rotas. Nós estamos falando só sobre Santa Maria, que é uma rota em que se definiu a quantidade de alunos desde o início do ano na qualificação de matrícula. E aí, a partir daí, todos esses alunos vêm sempre à cidade para as escolas. Eu creio que não tem alunos deixados de vir, a não ser o que Deus levou, né? Os demais continuam a vir. E eu não quero aqui entrar no mérito do acidente, porque a palavra acidente já está dizendo. Não é nada planejado, não é nada premeditado, não é nada que a gente deseje, de forma nenhuma. Mas aconteceu o fato, infelizmente, fato trágico. E aí aqui a gente não está buscando apenas culpado, não. Nós estamos querendo fazer com que as coisas possam se proceder de forma diferenciada. Ou seja, onde a coordenadoria de transporte, o secretário de transporte, possa saber quantos alunos andam dentro dos ônibus para todas as rotas. Porque se assim não souber, talvez tenha ônibus sobrando ou andando vago nas rotas aí da zona rural. E a gente está vendo a quantidade de estudantes universitários precisando de ônibus. Então, eu gostaria só de finalizar essa parte inicial, perguntando ao amigo, se dentro da sua secretaria tem mais alguém que tenha condição de responder essas indagações às quais eu fiz aqui? Não.
Então, só a Vossa Senhoria que sabe responder. Só eu que sei. Por enquanto, obrigado, presidente. Marcelo, quando a Secretaria de Educação pede um ônibus para, no caso, São João, para poder você mandar o ônibus, Vossa Senhoria mandar o ônibus, designar o ônibus, ela não diz qual a quantidade de aluno, não, para você mandar um ônibus de 22, ou de 42, ou de 50, ou de 10, ou de 5. Porque como é que você define uma rota? Agora, para definir a rota e entregar e mandar o ônibus com o motorista, precisa saber a quantidade de alunos. Ou vai mandar aleatoriamente? Eu mandei um ônibus de 10 alunos, lá 50. Eu mandei um de 50, mas só é 10. É assim que acontece? Vereador, o senhor sabe, o senhor foi estudante, o senhor sabe que uma sala de aula, quando ela começa com 40, 50 alunos, vamos dizer 40 alunos, no final na metade para frente, 2, 3 meses para frente, já começa a desistência. O senhor já deve saber disso, né? Muita gente desiste. Então, eu sei que tem uma quantidade X, mas não sei quanto existe hoje, porque eu não estou todo dia dentro do ônibus. Isso quem deve saber é o motorista, que deve contar. Está entendendo? Tudo bem. Beleza, hoje você não sabe, mas no dia que foi definir o ônibus para aquela rota, Vossa Senhoria sabia quantos tinha. Porque não foi pedido um ônibus para o São João. Eu quero um ônibus lá de 10 alunos, de 20, de 50, de 30. Não, Vossa Senhoria mandou. Hoje pode ter nenhum aluno, mas no dia que foi pedido, Vossa Senhoria sabia quantos alunos era para lá. No dia foi. Não é no verdade? dia que foi designado para lá no início de março, eu sabia. Na realidade, no dia que foi pedido para a Rota do São João, Santa Maria, era um ônibus de 42 lugares. Não. No início, é como eu falei, no início existia um ônibus pequeno. A gente pegou uma frota de ônibus bem abalada, sem pneus, muito degenerada. Quer dizer que Santa Maria só existia 22 alunos. Na época não, na época existia mais. Mas mesmo No assim, início- Vossa Senhoria mandou um ônibus de 22 alunos. Não foi que eu mandei, é que já era programado para a rota lá um ônibus pequeno. Quando eu recebi em janeiro, os motoristas já me disseram, olha, o ônibus dessa rota aqui era esse aqui. Mas não é, você só acabou de dizer aí que a Secretaria de Educação é quem sabe a quantidade e quem pede o ônibus do tamanho? Mas de qualquer forma, Quer quem sabe, dizer que ela não pediu esse Quem ônibus da sabe? Vossa Senhoria, Vossa Senhoria mandou Não. esse ônibus aleatório. ela não mandou. Iniciou-se os próprios motoristas que iniciou-se cada um na sua rota. Sim, pra quer lá. dizer que os motoristas é quem define o número de alunos. Lá nessa época foi. Certo. E a Secretaria de Educação nem Vossa Senhoria não. Não, a secretaria já foi no grande. Ô, Marcelo, aqui, Betchal. Não, vereador. Eu estive na Secretaria de Educação, logo depois que houve o acidente, e a informação foi o seguinte, que a Secretaria, José Valdo, no começo do ano, manda para os transportes a quantidade de alunos em cada região. Os matriculados. Não quer dizer que todos os matriculados vão para a aula todo dia. Primeiro. Tem os alunos do Estado, da mesma região. Agora, eu acho o seguinte, nesse caso, vereador Ednir, do acidente, foram duas fatalidades. Primeiro, o acidente, propriamente dito. E segundo, a fatalidade de ter acontecido com um ônibus pequeno. Porque se fosse com um ônibus grande, ninguém estava perguntando nada aqui a Marcelo. Então, acidente Com certeza, acontece, vereador. fatalidades acontecem. Não foi por vontade, nem culpa do motorista, nem de Marcelo, de ninguém. Aconteceu como acontece, o cara vir no meio da rua, lasca aí e ele morrer. Com certeza, com certeza. Então, não é a troca do ônibus que ocasionou o acidente. Perfeitamente, Ednir vereador. falou que a porta foi Perfeitamente. consertada 2 dias depois, porque ela quebrou num acidente. O que foi consertado quebrou num acidente. O Detran disse que o ônibus estava em ordem. O Detran não apontou que a porta tinha um defeito ali. Está aqui, olha. Parecer do Detran, olha. Assinado pelo chefe do Detran, Fernando, e por Luciano. Não adianta todo mundo querer dizer que o único motivo de ter acontecido a morte daquele estudante, lamentável, foi a troca do ônibus, que não foi. Porque poderia ter acontecido como houve. Eu estive aqui, ó, em Salvador houve um com ônibus grande. E os alunos caíram do mesmo jeito que a porta abriu. Mas- Com Qual certeza. foi o motivo, se o ônibus era grande? Não, Com certeza, vereador. apenas, vereador Gilberto, eu acho assim, eu não concordo com o que o Vossa está dizendo, mas também não, eu só acho o seguinte, que se tivesse ido no ônibus grande, E tivesse todos os acontecido. passageiros teriam ido sentados. Não, e se eles fossem em pé, E se o ônibus foi pequeno, é claro que foi superlotado, prensado. Mas isso daí é um caso que... Mas, Rogério, ninguém garante que se o ônibus fosse grande,
com a quantidade exata, eles não iam se levantar. Não, mas a possibilidade seria menor de acontecer, Sim, vereador. mas não é o fato de a ter possibilidade... não sei quantos, que não se sabe não sei quantos, porque todo dia não tem uma pessoa apontando, vai 30, vai 40, vai 32, não existe isso, porque quantas rotação, quantos ônibus são? São vários, Na realidade, são 12. Marcelo, E não sai do mesmo canto, não existe um local concentrando, não. Cada um pega nas escolas, leva para a sua região. Então essas perguntas aí não tem nenhum sentido. Por que trocou Marcelo, o ônibus? Quem trocou? Ocorreu, Adnir, uma fatalidade, um acidente. Lamentavelmente, uma criança morreu. Vereador Gilberto. Mas não foi provocado Vereador. pela troca do ônibus. Vereador Gilberto, eu Gilberto. gostaria só de dizer uma coisa. A questão das indagações aqui é aberta para nós indagarmos o que achamos interessante. Aí eu gostaria que você não viesse questionar as indagações, questione, faça alguma indagação também. Eu estou fazendo Mas a ele, deixa eu à estou... vontade, que a gente está... Eu, pelo menos, minha participação é deixar o secretário totalmente à vontade, para que a gente possa debater e esclarecer. Claro, nós estamos deixando. Como a minha Não questiona participação... certo ninguém, não? A minha participação, eu respeito a decisão e a pergunta de todos. E eu apenas quero fazer mais uma pergunta a Marcelo. Se o ônibus tem capacidade de 42 assentos, o que está indo, não é isso? Tá, entendo. E Vossa Excelência me sabe me dizer se todos os assentos estão acomodados? Se o ônibus está indo com a lotação completa? Depois do acidente, é como eu falei, depois do acidente diminuiu o número de alunos. Existe todos sentados, todos com cinto, o ônibus anda perfeito, todos os ônibus estão vistoriados. Mas a lotação está indo completa ou não? Não, sobra vagas. Sobra vagas? Tá sobrando vagas. Presidente, Pois não. só para eu concluir. 15 de 8 de 2017. Foi no aqui. mesmo dia do Aqui, acidente. Pode olhar Foi no aqui. mesmo dia. Eu tenho aqui, quiser tirar uma chance para tirar à Secretário, vontade. Eu gostaria de Aqui. concluir minha participação, Pois não. presidente. E, mais uma vez, Marcelo, me desculpe a minha insistência, mas veja bem. O acidente ocorreu 8 meses que o ano letivo estava em curso. Eu acho que em 8 meses, vereador Gilberto, tanto a Secretaria de Educação, como o secretário de Transporte, quem administra o transporte, saberia de toda a problemática. Se o ônibus no dia do acidente tivesse ido grande, todos os alunos estariam sentados. Essa é o raciocínio certo. Se foi um ônibus pequeno, consequentemente superlotou, prensaram a porta quebrou e 3 alunos caíram. Fatalmente um morreu. Se existia 8 meses de ano letivo, já tinha botado e tirado o ônibus para lá e para cá. Então, eu quero saber quem assumiu o risco. A Secretaria da Educação? O secretário? Quem assumiu o risco de trocar o ônibus, sabendo que o ônibus, não é suposição não, sabendo que o ônibus estaria superlotado. Quem trocou o ônibus, sabendo que ia ficar superlotado, assumiu o risco de acontecer um acidente. Acidente não acontece só por acaso, não. Acidentes acontecem quando a gente assume o risco. Se você entrar num carro, sabendo que ele está sem freio, e for viajar nele, você está assumindo um risco no acidente. Não é verdade? Então, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Transporte, existe uma hierarquia. Quem manda nisso, quem manda nisso, quem manda nisso. E eu vou insistir novamente. Quem mandou trocar o ônibus do pequeno para o grande em 8 meses de ano letivo, sabendo da problemática e do risco? Eu não sei responder essa pergunta, vereador. Senhor secretário. Agora eu digo uma coisa, Vossa Excelência. Todos os acidentes que acontecem com o ônibus é porque o ônibus foi trocado? Eu acho, vereador. Nesse caso, sim, Marcelo. A problemática que está havendo aqui é que o acidente, como disse Betchal, vocês estão dizendo que só porque o ônibus foi trocado, esse acidente aconteceu. E por que esse acidente não aconteceu de janeiro até junho, quando o ônibus estava com a lotação? Porque não aconteceu no começo do ano, que ele passou 3, 4 meses no ano. Passou 4 meses, os ônibus transportando com mais de 40 alunos. E não aconteceu. Secretário, e somente aconteceu agora porque foi trocado, vereador? Secretário, o ônibus, a informação que eu tenho, veja bem, o ônibus aconteceu o acidente, se eu não me engano, numa quarta-feira, né? Uma quarta-feira? Numa terça-feira, né?
O ônibus já fazia 8 dias que estava sendo rodado, tinha sido trocado pelo pequeno. Ele não tinha sido trocado naquele dia. Já fazia 8 dias, isso é informação de pais e mães. Já fazia 8 dias. Então, fazia 8 dias que a Secretaria de Educação assumiu o risco. Eu não quero saber quem foi, eu quero saber quem assumiu o risco. Eu não estou sabendo. Quem assumiu o risco eu não tô de sabendo isso, colocar vereador. o ônibus pequeno, sabendo que ele ficaria superlotado. Alguém assumiu o risco de acontecer um acidente. Se coloca um ônibus com 4 pneus lisos, você está assumindo um risco de cometer um acidente. Então, houve um risco de cometer um acidente, de acontecer. Acidentes acontecem por negligência. Trocar o ônibus de um grande por um pequeno foi uma negligência. Eu não sei se foi da Secretaria da Educação, se foi de Vossa Excelência, de quem quer que foi. Mas houve uma negligência ao trocar o ônibus. E essa negligência causou um acidente, e esse acidente causou uma morte. É preciso esclarecer que causou uma morte. Então, temos que ter resposta, principalmente para a família e para a população de Pombal. Novo vereador, realmente vocês estão tendo uma explicação para a família, vocês estão cada dia machucando mais o coração de uma mãe sofrida. Aqui vocês são pais, eu sou pai, eu tenho filhos em casa, vocês pensam que não, eu tenho um adolescente de 13 anos, eu tenho uma criança de 6 anos, e cada dia que se passa aqui, vai se machucando, cada dia mais. Vocês estão machucando o coração de uma mãe sofrida que perdeu um filho. Verdade. Ninguém colocou o ônibus para matar ninguém, não. Na realidade, existiu uma fatalidade. Mas isso aqui é de partir coração. Porque cada dia que se faz isso aqui, amanhã vai para a rádio. Todo mundo vai ficar escutando. Todo mundo vai ouvir isso aqui. Mais uma vez se toca no calo, na ferida que foi causada na mãe. Secretário, eu gostaria de fazer minha última indagação a Vossa Senhoria. Fazer e tecer mais um comentário. Me assusta a maneira como Vossa Senhoria e, de acordo com o que foi relatado por Vossa Senhoria, a maneira com que os demais membros do governo responsáveis por essa parte do transporte está tratando o transporte escolar de nossa cidade. Vossa Senhoria respondeu aí que desde o início do ano, nem a Secretaria da Educação, nem Vossa Senhoria não tem conhecimento do número total de alunos na rota, nem tem conhecimento de quem autorizou o ônibus para servir aquela rota. Secretário, veja bem, o ônibus adequado, que de acordo com os seus relatos aí, para atender aquela rota, é um ônibus de 42 lugares. No dia do acidente tinha um ônibus de 22. Eu queria só dar um exemplo para o nosso colega Betchal, que ficou dizendo que não era essa questão do excesso de passageiro. Se Vossa Excelência estiver sentado em sua cadeira e colocar mais outra pessoa sentada nessa cadeira aí e começar a balançar para um lado e para o outro, um dos dois vai cair, não vai? Vai, porque é um excesso, vereador. Então, secretário, eu queria que Vossa Senhoria entendesse que as nossas indagações no dia de hoje, você está relatando aí que nós estamos mexendo com o sentimento da mãe. De maneira alguma. Nós estamos querendo prevenir que não volte a acontecer um acidente dessa forma. Vocês têm que ter mais, desculpe-me o termo, mas pelos seus relatos, vocês têm que ter mais responsabilidade com o transporte escolar de nossa cidade. Não se pode aceitar que Vossa Senhoria venha a esta casa e relate que não tem conhecimento de questões tão importantes para o andamento do transporte escolar de nossa cidade. Isso deixa os pais de alunos assustados em casa de ver que não se sabe nada, vereador Paulo. Não tem conhecimento de nada. Quantos alunos tem na rota? Não sei. Quem mandou botar o transporte ali naquela rota? Também não sei. Então, peraí, minha gente. Vocês prometeram, quando ganharam a eleição, que seria a hora da mudança. E agora vem com esse tipo de coisa que não sabe que isso e que é aquilo. Nós precisamos de responsabilidade. Esta casa, ela tem o dever de fiscalizar o governo municipal. Quer vocês gostem, quer não gostem. É o nosso dever fiscalizar e legislar as leis que chegam a esta casa. Agora, e pelo que Vossa Senhoria diz aí, que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem isso, que não tem aquilo, quem não tem conhecimento é Vossa Senhoria, que está relatando aí que não tem conhecimento de nada do transporte. Entendeu? Então, que está ficando bem claro pelo seu posicionamento,
que a ordem partiu de um superior seu para trocar o ônibus, porque volta e meia, arrodeado vem, arrodeado vai, e Vossa Senhoria não responde quem deu a ordem para trocar o transporte. Mas é claro que toda Pombal sabe que Vossa Senhoria sabe quem mandou, sabe quem deu a ordem, entendeu? E sobre a questão dos universitários, o acordo feito pelo atual gestor com os universitários lá na campanha atrás, inclusive assinando documento e reconhecendo firme em cartório, não foi para trocar o ônibus do transporte escolar do município pelo dos universitários, não. Esse compromisso foi para comprar ônibus novos. E outra coisa, senhor secretário, nós tivemos a notícia que um determinado senador doou um ônibus que foi apreendido com drogas na Receita Federal do Paraná, e que a prefeitura ficou responsável para ir buscar esse transporte, e até agora a prefeitura parece que se recusou a ir buscar o transporte lá. Então fica bem claro que está havendo falta de responsabilidade na manutenção do transporte, na administração do transporte, e está havendo também falta de responsabilidade com o compromisso que a gestão assumiu com os universitários. Estão querendo dar uma desculpa para encobrir um erro, vereador Pedro. E isso nem os vereadores dessa casa podem aceitar, nem a população de Pombal pode aceitar. Vocês estão aí na prefeitura para administrar o dinheiro público. A sociedade, ela merece uma resposta. Nós não podemos ficar dessa forma, vereador Beto. Eu não sabia. E aí, vai continuar o resto do mandato do prefeito não sabendo? Então fica a indagação. Mas, sinceramente, senhor secretário, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, eu acredito que Vossa Senhoria sabe quem deu a ordem, e essa pessoa deva ser um superior seu, que Vossa Senhoria não responde. Ô, Marcelo, para concluir minha participação, que não deixaram eu concluir, mas olha, veja bem, esse requerimento para Vossa Senhoria vir aqui foi para esclarecer o acidente. Mas o pessoal aí da oposição não está querendo esclarecer, está querendo escolher um culpado. Quer que Vossa Excelência diga que é culpa do gestor. É isso que eles querem. Se Vossa Senhoria disser, acabou as perguntas. Porque eles já têm um culpado na cabeça deles e querem que seja o prefeito. Entendeu? Vamos esclarecer o acidente. Por que é que aconteceu o acidente? Mas ninguém está perguntando isso. Está perguntando, diga logo quem foi, se foi um superior seu. Então eu quero dizer aqui a Marco, viu, Marco Ativa? Nem sempre uma situação que pode ser um acidente, ela acontece. Se botar 3 pessoas aqui, pode ficar as 3 e não cair ninguém. Você pode dar 6 tiros numa pessoa e não matar. Outro leva só 1 e morre. Tem um acidente absurdo, não morreu ninguém. Tem outro que uma besteira, morreu 3. Então, acidente é fatalidade, socorre. O motorista não queria que houvesse aquilo. Marcelo não queria, Dedé não queria, ninguém queria que houvesse. Aconteceu. Infelizmente, morreu um adolescente. Agora, não é procurando culpar o prefeito que vai resolver a vida daquele rapaz. É isso que vocês estão querendo? Marcelo não vai dizer isso, que ele sabe que a administração é um conjunto de pessoas. A secretaria informa a quantidade de aluno que vai daquela região, o Estado informa. Mas não quer dizer que todo dia vá todo mundo, não. Aluno falta, aluno adoece, tem uma gincana, tem isso, tem aquilo. Por isso que ele disse que não sabe quantos tinha, porque não sabe todo dia. É claro que a quantidade inicial está lá, ele tem um documento da Secretaria de Educação, como tem do Estado. Agora dizer, hoje foi tanto, amanhã foi tanto, José Valdo, ninguém consegue, porque não é um ônibus. Não são só 22 alunos que são transportados. Quantos alunos são transportados? Marcelo. Faz um dimensionamento lá. Esse ônibus começou a rodar o pequenininho, rodou até o mês de junho. Aí não houve um acidente, aí a culpa é porque o ônibus é pequeno. Teve esse tempo todo rodando e ele não houve nada. Que risco, José Valdo. Assumiu, mas não aconteceu, vereador. Você sair de casa já é um risco. Assumiu, mas não aconteceu, né? Graças a Deus. Senhor secretário. E apenas uma troca, uma pequena troca que foi feita de um dia, aconteceu um acidente, uma fatalidade, morreu um estudante, aí a culpa foi só a troca do ônibus. Senhor secretário. Ô, vereador, me dê licença, deixa eu responder o vereador Marcos. Primeiro, ele disse que a promessa feita em campanha pelo prefeito foi de comprar ônibus para os universitários. Primeiro, o prefeito, o que ele prometeu em campanha foi se tivesse condições, se a prefeitura tivesse condições de comprar. Não. O prefeito, o compromisso dele foi se tivesse condições. Não diga que você tem condições de comprar uma Mitsubishi, uma Ferrari de 500 mil reais, que vocês talvez não tenham, eu não sei das suas condições.
Pode ter assinado, mas quando chegou na prefeitura, que viu a realidade da prefeitura, ele viu a realidade da prefeitura, viu que não tinha dinheiro sobrando para comprar 2, 3 ônibus assim não. E outra coisa, 2, 3 ônibus não resolve a situação dos universitários não. Se vocês não têm conhecimento, os universitários hoje passam de 500 universitários. A prefeitura não tem, como não teve na gestão passada, a condição de manter o transporte escolar para os universitários. Seu Marcelo, não vamos sair do foco, não, do problema. Olha, deixa eu dizer uma coisa a Vossa Excelência. É triste, eu fico estarrecida, eu agora vou plagiar o ex-vereador Marco Bandeira, como é que Vossa Senhoria vem para essa tribuna para defender o gestor e para responder as perguntas, até agora Vossa Senhoria deixou a desejar. Diz que fatalidades acontecem, para mim não foi fatalidade não. Para mim, eu estou dizendo é de mim, para mim foi crime. Uma falta de responsabilidade. Você sabe por quê? Porque foi anunciada, foi cobrado, foi dito o que estava acontecendo. E aí, como Vossa Excelência não quer dizer o nome da pessoa, porque Vossa Excelência é mandado, e até agora não quis dizer, então é Vossa Excelência que mandou e que trocou. E outra coisa, Pombal, vamos pedir a Deus para que o saldo novamente não seja de morte na nossa cidade. Acabei de ligar agora para o Detran, e daqueles ônibus, um que faz a rota do Arru da Câmara, são 2. Um foi liberado dos documentos e o outro ainda continua rodando irregular. É o que está acontecendo, nobre aqui, senhor presidente. E Vossa Excelência é sabido que a vereadora aqui fez 2 representações no Ministério Público. E até agora esses ônibus estão rodando irregular, que o saldo pode ser novamente de morte. São os nossos filhos. A gente não está aqui para abrir ferida de mãe, não. Nós estamos aqui para prevenir. Então vamos cuidar com mais zelo e responsabilidade de nossas crianças. Aqui quem está falando não é só a vereadora, não. É uma mãe que tem um filho também na rede municipal de Pombal. Viu? É uma mãe, que falta de responsabilidade é essa? Aí vem para aqui defender um prefeito, redefender o prefeito, porque Vossa Excelência aí, quando é para defender o prefeito, tem resposta na ponta da língua, e não tem a resposta para dizer quem foi que mandou trocar o ônibus, porque tirou o ônibus do lugar do acidente sem ser periciado, se foi com consentimento da Polícia Rodoviária Federal, e até agora Vossa Excelência está deixando a desejar. Agora a população de Pombal está ouvindo, e o que mais me deixa estarrecida é o vereador Betchaldo, nobre colega, fazer uma defesa dessa. Meu Deus do céu, é imoral, é uma vida, vir fazer uma defesa dessa, tão, eu sei, desumana, como se não valesse nada. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de pedir ao nobre colega que a gente se limitasse em cima do foco do requerimento, Deus direcionasse ao senhor Marcelo as perguntas. Eu acredito que quase todos os vereadores aqui já fizeram suas perguntas, senão a gente vai chegar aqui, Marcelo, à meia-noite, 1h da manhã. Presidente, só uma pergunta aí, secretário. Senhor secretário, se o senhor sabe me informar quantas rotas tem ao todas no município? São 10 rotas, vereador. E no momento, se todos os alunos estão tendo cadeira, vão todos sentados hoje? Todos sentados. Está resolvido o problema dos ônibus. Obrigado. Todos estão sentados. O ônibus de Arru da Câmara, que a vereadora terminou de citar, está vistoriado pelo Detran. Não, minha amiga, só existe um. A senhora está informada, a senhora está desinformada. Existe um ônibus só para a Rua da Câmara. A quantidade de alunos lá não passa de 30 alunos. Eu não estou mal informada. Mais uma vez, Vossa Excelência está dizendo que eu estou mentindo. Eu não sou mentirosa. Eu não estou chamando a senhora de mentirosa. Eu estou dizendo que a senhora não está dizendo que só existe um ônibus na parte da manhã. Eu estou bem informada. O promotor, eu tenho cópia do ofício, liguei agora por Detran, falei com o Fernando. Fernando disse que uns documentos do ônibus se encontram lá agora. Não foi liberado, senhor presidente. Só foi liberado um ônibus. E o outro continua fazendo a rota normalmente, aí como se nada tivesse para acontecer, que pode vir acontecer o pior. Deus ajude que não. É uma falta de responsabilidade muito grande. Vossa Excelência, que aqui tapar o sol com a peneira. Me perdoe, me desculpe a força da expressão.
Secretário Marcelo, tenho só mais 3 indagações para fazer. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se os condutores, todos, inclusive esse do dia do acidente, ele tem aquele curso para conduzir transporte escolar? Tem, vereador, certeza. Outra coisa, Vossa Senhoria sabe, mais de 40 alunos e não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus. Com isso, Vossa Senhoria assume que a gestão sabia e reconhece que está infringindo o artigo 137 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que não se pode transportar a quantidade de passageiros que excedam o número de vagas determinadas pelo fabricante do veículo. Não é verdade? Felizmente, vereador, a gente pegou uma frota sucateada e tivemos que botar esse ônibus para lá, para carregar essa quantidade de alunos, até enquanto se arrumava um maior. Depois que conseguimos arrumar um maior, colocamos lá para acabar com esse problema. Eu me dou satisfeito, presidente, por essas declarações que, inclusive, confirma que a gestão sabia da infração do artigo 137 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, por reconhecer que existia excesso de passageiros no ônibus antes mesmo de acontecer o acidente. Pedro Rocha, Princesa, pois não, pode falar. ele me cedeu a vez. Boa noite a todos, bem-vindo, Marcelo, a essa casa. Eu só queria fazer uma pergunta a você. Se o governo do estado doasse urbana para o transporte. Com certeza, vereadora. Eu não ia falar nem de estado aqui não, mas nós batalhamos de janeiro até agora, atrás daqueles 2 ônibus, e levamos muitos e muitos não. Vou fazer agora. Para abrir espaço, entrou no outro assunto agora. E muitas das vezes fomos atrás justamente para ver se supria, para ver se acabava com essa quantidade. Porque transportamos os alunos do estado, até hoje estamos transportando. E só após o acidente é que fomos procurar pelo estado para repassar um ajuste que foi feito no ano passado. Novamente, eu vou interromper aqui, Marcelo. Novamente, eu vou pedir aos nobres colegas vereadores que se baseiem no assunto a qual o secretário foi intimado aqui nessa casa. Mas eu estou me baseando ao assunto... Se a gente for Faz parte. falar em todos os ônibus, em tudo, a gente passa Aqui, Rogério, presidente, aqui teve direito de falar sobre o sítio Arru da Câmara, sobre aquela região, e agora nós não podemos indagar ônibus para suprir a necessidade da zona rural. Então, o senhor preste atenção nos discursos, nas perguntas, nas falas, porque estão mudando de assunto. Então, se o senhor está achando que eu estou mudando também de assunto, o senhor questiona os demais que mudam de assunto também. E o tema que eu estou falando dos 2 ônibus estão relacionados, sim, à zona rural de Santa Maria, porque eu acredito que se o ônibus grande estivesse funcionando no estado, ele estaria possivelmente lá. E isso não tinha acontecido? Vamos unir o que eu quero dizer é que o assunto... Presidente, só 2 segundos. Não, só para dizer... A vereadora pode dizer que se o ônibus grande tivesse rodando, não tinha acontecido o acidente. Obrigado, vereador. Vocês a todo momento, como já disse Betchal e como está a sociedade vendo, como nós estamos observando aqui, é que vocês querem achar um único culpado, que vocês querem que o senhor secretário ali fale que foi o prefeito de Pombal. Vossa Excelência. Aonde o rumo da conversa está tomando essa. Vossa Excelência. Se afirmam que foi crime, se afirmam que foi acidente, se afirmam que o senhor secretário está fazendo uma família sofrer, ele ia adivinhar que o acidente ia acontecer. Não estou defendendo que ele vá passar a mão na cabeça de quem seja. Mas se queremos achar um culpado, vamos fazer uma pergunta direcionada ao acidente? Eu tenho feito todas elas. De forma alguma. Eu não fiz. As que eu fiz também foi Vocês tudo estão acidente. querendo apenas Você incriminar não, uma pessoa. Trata a gente pelo grau natural. Apenas incriminar Vossa uma Excelência está pessoa. meio Da desequilibrado. forma que vocês têm direito ao discurso de não, vocês, eu vereador. tenho direito Vossa ao meu. Excelência, coloca Questão lá. de ordem. Questão de Eu ordem. vou fazer A o seguinte. vereadora está Se tratando com começar vocês. a mudarem o ritmo da conversa, eu encerro a sessão. Vereadora Bem fácil. desinformada é Então, você. eu gostaria de pedir a todos os vereadores, e a sessão está caminhando, a conversa está caminhando para as coisas diferentes do assunto
que é o acidente. Eu não estou aqui, olha, desde já eu fui um dos requisitantes aqui do requerimento. Eu, em momento nenhum, estou aqui tentando acusar ninguém. Eu só quero apenas esclarecer o que realmente houve. Não quero aqui atingir ninguém. Respeito a pessoa de Marcelo, como eu respeito a todos os colegas aqui. Agora, eu quero pedir que se baseie no assunto, que é o acidente. Qual as consequências para que isso não venha acontecer. Porque o que nós estamos vendo é que, se não tomaram as providências, infelizmente, olha, Marcelo, eu não estou aqui, eu quero dizer novamente, eu não estou aqui para lhe acusar. Eu estou apenas para dizer que, se nós não tomarmos uma providência com rapidez, vai acontecer outro acidente. Sabe por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Porque poucos dias depois do acidente, a gente já viu a situação, a gente sabe a dificuldade do transporte, isso aí não é essa dúvida, não. Agora, é um assunto que não tem nada a ver com o acidente. Senhor presidente, Então, eu gostaria apenas de pedir a todos os vereadores que... Senhor presidente, questão de Aqui ordem. já tocaram, eu estava na minha vez, senhor presidente. Eu gostaria não acabei. que Vossa Excelência Liana Isabelle, a vereadora, nos tratássemos da forma que é para ser. Nós a tratamos de excelência, então é assim que nós merecemos ser tratados, e não de vocês, só era isso. Então, senhor Pedro Rocha. presidente, senhor presidente, como eu estava, se o senhor está agora indagando a questão que eu estou falando, mudando de assunto, se o senhor estivesse falado isso desde o começo da sessão. Pedro Rocha. Boa tarde, nobre secretário Marcelo. Eu saúdo em nome de Ítalo, todos os secretários, doutor Felipe e todos que estão nos vendo neste momento. Eu quero iniciar dizendo, nobre secretário, que eu confio no seu trabalho. Quando Vossa Senhoria foi nomeado, eu disse lá em casa que a pasta estava em boas mãos. Ainda mais agora com o nobre amigo Dedé de Souza também, que eu confio muito no trabalho dele e tenho certeza que vocês vão fazer, na sequência dos seus trabalhos, uma boa administração desta pasta. Mas a questão é o seguinte: o nobre secretário está aqui porque houve um acidente e deste acidente gerou uma morte. Eu escrevi o requerimento, assinei, aliás, para dizer ao novo secretário que é uma grande chance, de Vossa Senhoria prestar os esclarecimentos, como Vossa Senhoria está. Ninguém é obrigado a responder todas as perguntas, Isso lhe dá o direito. Mas é importante que, conhecendo o nobre secretário, a sua pessoa, a sua conduta, que eu tenho muito apreço por Vossa Senhoria, e neste momento o compromisso do secretário é justamente com a verdade, por isso eu assinei e tenho plena certeza que o secretário está dando, de acordo com a sua consciência, os esclarecimentos necessários. Eu ouvi atentamente os nobres colegas, todos no seu direito, que a pergunta está em torno de quem autorizou, quem é o culpado, Mas Vossa Senhoria, como eu digo, conforme na sua consciência, respondeu. Se não agradou, ninguém pode agradar a todo mundo. Mas a minha pergunta seria a seguinte: depois desse sinistro, desse acidente que ocorreu, que culminou na morte, inclusive, o menino foi meu ex-cliente lá no salão, tenho muito apreço por Jailson, pela mãe, enfim. Se pós o acidente, se foi regularizado, Vossa Senhoria falou que diminuiu a quantidade de alunos, mesmo diminuindo, se realmente, a partir
do acontecido, se está totalmente regular a questão dos estudantes, o transporte dos estudantes de Santa Maria para a sede de Pombal. Muito obrigado, senhor. Nada, vereador. Vereador, realmente está. Aonde tinha um ônibus pequeno, que a gente foi consertando, que as coisas na prefeitura foram se organizando, a gente foi trocando, tirando o ônibus pequeno e colocando o ônibus grande. Graças a Deus, todo mundo hoje, eu não autorizo ninguém, nenhum motorista, nem a Dedé, nem a ninguém que está sob o comando, para se carregar um estudante em pé, ou um estudante a mais. Eu não autorizo. Diga aqui a vocês e diga em público, para todo mundo escutar. Não autorizo isso. As fatalidades aconteceu. Não traz mais a vida do rapaz, infelizmente. Mas, a partir de hoje, vocês escutam aqui a minha autorização de não transportar, nenhum motorista, transportar sequer uma pessoa em pé em ônibus. E se eu pegar, será punido o motorista que fizer isso. Ótimo, senhor Marcelo. Agora, licença, vereadora, digo a vocês, peguei um conjunto de motoristas que vieram já da gestão passada, que foram contratados no início do ano passado, né, que já tive alguma dor de cabeça, mas que graças a Deus a gente conversou, viemos fazendo reunião e que todos compreenderam a situação do fato. Senhor Marcelo, eu gostaria de dizer que contra a pessoa de Vossa Senhoria eu não tenho nada contra, até porque eu estou fazendo o meu papel aqui, como já foi explicado pelo vereador Romero, por Edno Danta, e a população de Pombal merece uma resposta. E eu quero aqui só dizer para Vossa Senhoria que um dos ônibus que está andando novamente fazendo a rota, eram 2 ônibus, o OFF 7824 e o outro é NQH 7624. Eu falei nesse instante com o Detran daqui de Pombal, ele disse que só foi liberado um. E nós sabemos, é sabido por todos nós, que esses 2 ônibus vêm fazendo a rota do jeito que está. Só foi liberado um e já vinha fazendo. O outro está nessa situação. Está aqui, olha. Aqui foi uma representação feita pela vereadora Edni ao Ministério Público. Aqui está o documento. E o recebido. Pronto, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência. É um direito de Vossa Senhoria responder não. Se eu disser a Vossa Senhoria que eu estou satisfeita pela resposta, eu não estou, porque eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa capacitada, é uma pessoa altamente, que tem condições. Que não sabem, então eu vou só encerrar e agradecer e dizer ao nobre colega Betchal que eu não estou aqui tentando acusar ninguém. Agora eu lhe faço uma simples pergunta. Vossa Excelência autorizou a troca do ônibus? Não sei. Eu não sei lhe responder essa Vereador pergunta. Marcelo, eu acredito que todos aqui estão satisfeitos com sua presença. Fazer só um comentário. Oi? Fazer só um comentário. Eu agradeço. Marcelo, agradecer a sua vinda aqui. Na pessoa de Luiz Monteiro, eu deixo o meu abraço caloroso a todos os secretários. Lhes digo que a Prefeitura está muito bem servida. E eu digo a Vossa Excelência que desde quando aconteceu o acidente, à noite, que eu não sabia nem quem era, que eu presenciei aqui algumas pessoas, alguns vereadores no telefone, no WhatsApp, recebendo mensagem, mandando mensagem. Eles pensam que eu não escutei, mas eu escutei e eu vi. Ao término da sessão, já tudo eufórico pelo fato que tem acontecido, pela tragédia que tem acontecido. E aconteceu aqui na calçada, eu vi aqui na calçada. Paulinho. Foi uma fatalidade, uma fatalidade, a gente reconhece. A gente está aqui Você para vai esclarecer. tratar do assunto aqui do ônibus, não? Se for, a gente tem outros assuntos mais importantes que essa besteira. Eu vou encerrar a sessão. Vereador Paulo conversa besteira demais, rapaz. Eu posso concluir, senhor presidente? Não, pode concluir no assunto que está... Eu soube do acidente quando cheguei em cá, Paulinho. Você está fazendo acusação. Agora, eu Faça não isso vou aceitar isso, não. Então, o que nós vimos aqui hoje foi alguns vereadores, não todos, tentando encontrar já um culpado. Se existe uma ação na justiça, vai saber quem é o culpado lá na frente.
Mas ficou 4 ou mais vereadores fazendo a mesma pergunta, insistindo que Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, que pode assim ser chamado, dessa resposta. Notório, isso aqui é notório. A gente não é criança, fazer como diz Marco Madeira, papafica engana menino. Mas a mim não. Eu só quero aqui agradecer ao senhor, amigo Marcelo, nosso amigo e parente, dizer que a sua secretaria, como todas as outras, estão fazendo o melhor, tentando fazer o melhor. Como você mesmo assumiu, às vezes as falhas acontecem e ninguém quer errar, ninguém quer que aconteça fatalidades. O que aconteceu foi uma tragédia que poderia ter acontecido. Senhor presidente, posso concluir? Pode, Vossa Excelência está. Não tem nada a ver Todo mundo pode assim. falar, mas a gente não pode. Tenha calma. Então, o que aconteceu poderia ter acontecido em outras administrações que aconteceram. Aconteceu por azar agora e houve uma fatalidade, a gente entende isso. Né? A gente espera que nunca mais isso aconteça, que isso não é bom para ninguém, nem para a família, nem para a administração, nem para ninguém. Né? E se Deus quiser, as coisas vão dar certo. O trabalho que os secretários do município estão fazendo é bom, virão novos frutos, e se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Obrigado. Marcelo, eu quero desde já agradecer a sua presença. Eu estou satisfeito quando Vossa Excelência disse que está resolvido os problemas da zona rural em termos de transporte. Eu confio no trabalho de Vossa Excelência, eu confio na sua pessoa, e quero dizer que eu aqui em momento nenhum quero acusar ninguém. Seja a sua pessoa, eu acredito que aqui nem o vereador tem essa intenção de acusar ninguém, e aqui ninguém teve esse pensamento, até pelo fato que o requerimento foi meu. Eu estou satisfeito pela sua resposta, para mim foi importante, e uma das respostas mais importantes que Vossa Excelência me disse, foi quando disse que esse problema estava resolvido e que todos os ônibus agora só andam com a capacidade, e isso é muito importante, esse compromisso que Vossa Excelência está assumindo com a gente, e para mim, eu só tenho a agradecer, e agradecer muito pela sua presença. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a todos vocês por esse convite, que eu tinha que dar uma satisfação, eu tinha que dar uma explicação. Né? Fui convidado por 2 vezes, mas houve uns contratempos, mas nós estamos aqui. Né? Agradeço pelas perguntas também aos novos vereadores. Vocês estão aqui para cumprir a lei, para fazer a lei, né? Para fiscalizar. Tem pergunta que a gente não pode responder, não tem como. Né? Mas eu acredito que vim aqui, prestei esclarecimentos. Agora eu gostaria de pedir uma coisa a vocês. Isso é um assunto que já deveria ter encerrado, né? Porque fica machucando uma mãe de família, um pai de família, todos os dias, e principalmente um assunto que fica gravado e posto no ar no dia seguinte. Mas vocês estão de parabéns pela legislação de vocês. Estou à disposição de vocês. Quando precisar, pode me chamar. Eu estarei aqui. E agradeço a todos os vereadores e muito obrigado.